Ação e Reação, de André Luiz, capítulo 5. Almas enfermiças. Terminado o repouso a que nos dedicamos, Silas, por inspiração do dirigente da casa, veio nos convidar a rápido passeio pelos arredores. Druso, aliás, com semelhante lembrete, atendia a nosso propósito de algo estudar sobre os princípios de causa e efeito nas criaturas recém-desencarnadas. Sabíamos que a morte do corpo denso era sempre o primeiro passo para a colheita da vida, e por isso não ignorávamos que o ambiente era dos mais favoráveis à nossa investigação construtiva, porque o imenso umbral, à saída do campo terrestre, vive repleto de homens e mulheres que vararam a grande fronteira, em plena conexão com a experiência carnal. Hilário e eu alegremente nos pusemos no encalço do companheiro, que, transpondo conosco largo portão de acesso ao exterior, nos disse bem-humorado, de certo ciente dos nossos objetivos. Sem qualquer dúvida para nós, que voltamos recentemente da Terra, as províncias infernais, muito mais do que as celestes, são adequadas às nossas pesquisas sobre a lei de causa e efeito, uma vez que o crime e a expiação, o desequilíbrio e a dor, fazem parte de nossos conhecimentos mais simples nas lutas cotidianas, ao passo que a glória e o regozijo angélico representam estados superiores de consciência que transcendem, ou seja, que vão além da nossa compreensão, espraiando o olhar pelos quadros tristes em redor, acrescentou, reconduzindo a frase comovente inflexão. Estamos psiquicamente mais perto do mal e do sofrimento. Em razão disso, entendemos sem qualquer discrepância os problemas afetivos que se multiplicam aqui. Então, claro, porque é mais fácil entender os iguais. Somos um deles. Estamos na região dos atrasados. Então, podemos compreender a dor dos atrasados. Voltando. À medida que nos afastávamos, empreendíamos mais vasta penetração na sombra densa, a espessar-se cada vez mais. Porém, iluminada aqui e ali por tochas fracas, como se a luz nos lugares em torno lutasse terrivelmente para se nutrir e sobreviver. Soluços e gritos, súplicas e blasfêmias emergiam da treva. Compreendemos de relance que o espaço ocupado pela instituição era de forma retangular e que o terreno sob nosso exame se localizava à retaguarda, na parte de trás, né? À maneira de enorme povoação extramuros. Percebendo nossa curiosidade e o interesse, o assistente veio ao encontro de nossas perguntas, explicando. Nos achamos efetivamente na zona posterior ao nosso instituto, em larga faixa, superlotada de espíritos perturbados e sofredores. Hilário, que não estava menos surpreendido que eu, observou sem rebolsos. Mas toda essa gente parece que está entregue à intempérie. Não seria razoável que a mansão se estendesse, abarcando-a com o seu amparo e defendendo-a com seus muros? O assistente Silas respondeu sem se alterar. Logicamente, esse plano é o mais desejável. Entretanto, estamos diante da compacta multidão de almas em reajuste. Esse imenso conglomerado de criaturas sem o corpo de carne começou num grupo de seres desencarnados
que reclamam pelo socorro da mansão, sem os necessários requisitos para recolher a assistência que pediam. Firme na execução do programa que lhe assiste, nossa casa não lhes podia abrir as portas imediatamente, em face do desespero e da revolta em que se encontram prazerosamente, mas também não desdenhava a possibilidade de prestar-lhe a ajuda possível, fora do campo de ação em que vive sediada. Dessa forma, iniciou-se a presente organização, que, contra a nossa vontade, é um abismo de sofrimento. Aqui se reúnem, de maneira indiscriminada, milhares de entidades vítimas dos seus pensamentos desvairados e sombrios. Quando superam a crise de perturbação ou de angústia de que são portadores, o que pode perdurar dias, meses ou anos, são trazidos à nossa instituição, que, tanto quanto possível, evita abrir-se às consciências ainda positivamente encravadas na revolta sistemática. Então, os que estão positivamente na revolta, a instituição não recebe. Talvez porque pensássemos em silêncio os episódios da véspera, lembrando os desencarnados acolhidos no grande asilo, nosso companheiro acrescentou: vocês acompanharam ontem o socorro prestado a um irmão infeliz, maltratado nas trevas, e viram a chegada de sofredores arrebatados à carne em libertação recentíssima. Mas, entre os beneficiados, viram espíritos inconscientes e devedores, mas não insensatos e rebeldes. Então, vocês viram sofredores, aflitos, devedores, inconscientes, mas não viram nenhum insensato ou rebelde. Diante dessa observação, que de alguma sorte asserenava nossa mente inquieta, Hilário perguntou: e esse ambiente, assim tumultuado pelo infortúnio, conta com o amparo de que necessita? E o nosso amigo esclareceu: sim. Muitas criaturas recuperadas na mansão aceitam aqui a preciosa tarefa do auxílio, incumbindo-se da assistência fraterna em largos setores dessa região torturada. Ou seja, eles receberam ajuda, melhoraram e passam a trabalhar no auxílio de outros. Melhoradas lá, na mansão, né? Melhoradas lá, trazem para aqui as bênçãos recolhidas, transformando-se em valiosos elementos de serviço de ligação. Através delas, a administração do nosso instituto atende a milhares de consciências necessitadas e sabe com segurança quais os irmãos sofredores que se fazem dignos de acesso à nossa casa após a transformação gradual a que se ajustam. Espalhando-se nossos campos de força, de sombra, em pequenos santuários domésticos, aqui continuam a própria restauração, aprendendo e servindo. Ou seja, eles não ajudam somente lá, eles se espalham pelas regiões trevosas e por lá montam pequenas casas para atender os necessitados e depois trazem para o atendimento mais específico, ajudam e, consequentemente, crescem. Entretanto, continuou Hilário curioso, tão infortunada colônia de almas em desajuste não vai sofrer o domínio das inteligências perversas como as que vimos ontem do lado oposto a este sítio? Sim, os assaltos dessa ordem são aqui constantemente e inevitavelmente frequente.
principalmente em torno das entidades que largam cúmplices bestializados em antros infernais ou em núcleos de atividades terrestres. Em tais casos, as vítimas de semelhantes feras humanas desencarnadas padecem longos e inenarráveis suplícios, através da fascinação hipnótica de que muitos gênios do mal são exímios cultivadores. E depois de ligeira pausa, Silas acrescentou: são esses alguns dos fenômenos de flagelação compreensível que alguns místicos do mundo, em desdobramento mediúnico, no reino das trevas, classificaram como sendo vasta purificação. Para eles, as almas culpadas, depois da morte, experimentam horríveis torturas por parte dos demônios aclimatados nas sombras. As informações do assistente, casadas aos gemidos e lamentações que ouvimos sem cessar, nos impunham desagradável impressão. Foi por isso, talvez, que Hilário, penosamente tocado pelos gritos em torno, perguntou surpreendido: mas por que diz você flagelação compreensível? E num desabafo, ele disse: acha justo que tanta gente aqui se reúna em semelhante desolação? Silas sorriu, triste, e respondeu: compreendo o seu pesar. Indiscutivelmente, tanta dor reunida não seria justa se não viesse de quantos preferiram no mundo o trato diário com a injustiça. Porém, não é claro que todos venhamos a colher o fruto da plantação que nos pertence? Da mesma leira é um rego que o arado abre na terra, onde se joga sementes para plantar, né? Então, na mesma leira de terra dadivosa e neutra, se acalenta a urtiga, quem acalenta a urtiga, recolhe a urtiga que fere, e quem protege o jardim tem a flor que perfuma. O solo da vida é idêntico a todos nós. Não encontramos aqui, nesse imenso palco de angústia, almas simples e inocentes, mas sim criaturas que abusaram da inteligência e do poder e que voluntariamente, surdas à prudência, se extraviaram nos abismos da loucura e da crueldade, do egoísmo e da ingratidão, fazendo-se temporariamente presas das criações mentais, insensatas e monstruosas, que para si mesmas teceram. Escolheram ser assim. Então, eles estão colhendo o que plantaram, simples assim. Nossa conversa foi interrompida de imediato à frente de pequena casa que se confundia com um nevoeiro, de cujo interior brotava reconfortante jato de luz. Cães enormes que podíamos ver aqui fora, na faixa de claridade bruxulenta, ganiam de estranho modo, sentindo nossa presença. De súbito, um companheiro de alto porte e rude aspecto apareceu e nos saudou da diminuta cancela que nos separava da entrada, abrindo-nos a passagem. Silas o apresentou alegremente. Era Orzil, um dos guardas da mansão em serviço das sombras. A breves instantes, nos achávamos na intimidade do pouso aquecido. Em ralhos do guardião, 2 dos 6 cães, dos grandes cães, se acomodaram junto de nós, deitando-se aos nossos pés. Orzil era de constituição agigantada, nos parecendo um urso em forma humana.
No espelho dos olhos límpidos mostrava sinceridade e devotamento. Tive a nítida ideia de que éramos defrontados por um penitenciário, confesso, a caminho de segura regeneração. Na sala estreita e simples, alinhavam-se alguns bancos e acima deles destacava-se um nicho ovulado, em cuja saliência havia uma cruz tosca, iluminada por uma candeia estruturada em forma de concha. Orzil se afastou para sossegar os grandes animais menos domesticados no interior da choupana. E, enquanto isso, o assistente nos informou. É um amigo de cultura ainda escassa, que se comprometeu em delitos lamentáveis no mundo. Sofreu muito sob o império de antigos adversários, mas agora, após longo estágio na mansão, vem prestando valiosa ajuda nessa vasta região em que o desespero se refugia. É ajudado ajudando e servindo com desinteresse e devoção fraternal. Não somente se reeduca, como também suavizará o campo da nova existência que o aguarda na esfera carnal, pelas simpatias que vem atraindo em seu favor. E André, mal segurando a curiosidade, perguntou: ele vive só? E Silas comentou paciente: dedica-se a meditações e estudos de natureza pessoal. Mas como acontece a muitos outros auxiliares, tem consigo algumas celas ocupadas por entidades em tratamento, prestes a serem recebidas em nossa instituição. Então, era um posto de socorro precário, onde eles ficavam recolhidos até poderem ser levados até a mansão. Nesse ponto do entendimento, Orzil voltou até nós e o assistente o interpelou com bondade. Como passamos de serviço? E ele respondeu humilde: muito trabalho, chefe. A tempestade de ontem trouxe imensa devastação. Creio ter havido muito sofrimento nos pântanos. Percebendo que se referia aos precipícios abismais em que se debatiam milhares de almas infelizes e perturbadas, Hilário perguntou: e não será possível atingir semelhantes lugares para aliviar a quem padece? Nosso novo amigo esboçou dolorosa cara de tristeza e resignação, acrescentando: impossível. Como quem se punha em socorro do companheiro, Silas disse: os que se agitam nessas furnas permanecem, de modo geral, quase sempre extremamente revoltados e, na insânia a que se entregam, se tornam verdadeiros demônios de insensatez. É necessário se disponham à conformação, ou seja, um arrependimento real, clara e pacífica, para que, ainda mesmo inconscientes, consigam acolher com proveito o auxílio que se estende aos nossos corações. E como se quisesse passar a demonstração do que afirmava, nos convidou a inspecionar as celas próximas. Quantos doentes estão agora internados? Orzil, atencioso, respondeu sem titubear: temos 3 amigos em franca situação de inconsciência. Depois de alguns passos, ouvimos enorme gritaria. As acomodações reservadas aos enfermos ficavam ao fundo, como largos boxes de confortável cavalariça. Essa é a figura mais adequada à nossa tarefa descritiva, porque a construção em si denunciava rusticidade e segurança, naturalmente ligada aos objetivos de contenção. À medida que nos aproximávamos do refúgio, desagradável odor afetava nossas narinas.
Respondendo nossa pergunta íntima, o assistente salientou: vocês não ignoram que todas as criaturas vivem cercadas pelo halo vital das energias que vibram no âmago do seu ser, e esse halo é constituído por partículas de força que se irradiam por todos os lados, impressionando o nosso olfato de modo agradável ou desagradável, segundo a natureza do indivíduo que as irradia. Assim sendo, como ocorre na própria Terra, cada entidade aqui se caracteriza por exalação peculiar. Ou seja, cada um de nós tem um perfume particular. Hilário e eu confirmamos simultaneamente: sim, sim. Entretanto, o cheiro alarmante de carne em decomposição era para nós ali um acontecimento excepcional. Silas percebeu nossa estranheza e endereçou interrogativo olhar ao encarregado daquele oratório de purgação, o qual informou de imediato: temos conosco o irmão Corsino, cujo pensamento continua enredado ao corpo sepulto de maneira total, enrolado às lembranças dos abusos a que se entregou na carne. Ainda não conseguiu se desvencilhar da lembrança daquilo que ele foi, trazendo a imagem do próprio cadáver à tona de todas as suas recordações. Então, o espírito estava preso ao seu cadáver. Então trazia o cheiro de carne apodrecendo. Esse odor está sendo produzido em sua mente. Nós vimos no livro Nos Domínios da Mediunidade que o nosso pensamento gera plasma, gera matéria. Olha o exemplo. Podemos produzir perfume ou podemos produzir mau odor. Silas não teceu qualquer comentário novo, porque atingíamos de repente o primeiro abrigo, cuja porta gradeada nos deixava contemplar lá dentro um homem envelhecido, de cabeça pendida entre as mãos. Eu vou parar por aqui, porque nosso filminho é bastante longo e não vai caber. E aí a gente vai ver na próxima parte, tá bom?